Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva e sem sofrimento. Eu sou a Isabela e hoje vamos conversar um pouco sobre os bloqueios de escrita, uma questão que atormenta estudantes do nível fundamental ao pós-doutorado. Então vem comigo, pois eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa. Se você curtiu e está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo chegue e salve mais acadêmicos por aí. Hoje eu recebo o professor Robson, que é professor do Departamento de Psicologia da PUC Minas, doutor em Psicologia pela UFMG, estuda os dilemas do cotidiano da vida acadêmica e o sofrimento psicológico com a prática escrita. Além disso, ele realiza atendimento clínico de escritores e escritoras do meio acadêmico e de outros campos da produção literária. Claramente, é uma pessoa incrível para ajudar a gente a lidar com as dúvidas e pressões que a escrita traz. Professor, muito obrigada por aceitar mais um convite e conversar mais um pouquinho com a gente. Eu que agradeço e vamos lá. Essa história de bloqueio na escrita, existe mesmo? Como saber se eu estou passando por um momento desse? Essa pergunta ela é muito legal porque, sim, o bloqueio da escrita acadêmica existe. No entanto, a expressão, bloqueio da escrita, ela é uma espécie de cilada psicológica. Porque vamos lá, quando uma pessoa fala, eu não estou escrevendo porque eu me sinto bloqueado ou bloqueada, faz parecer, então, que há uma coisa nela que a impede de escrever. Ok, isso é verdadeiro? É. No entanto, o bloqueio, na verdade, ele já é uma consequência de uma série de eventos na vida de alguém que a levou a ter dificuldades para escrever. Não existe o bloqueio como causa. Isso é o que na psicologia a gente chama de explicação mentalista, né? A expressão bloqueio da escrita, ela é algo a ser explicado. Ele não explica por que você não está conseguindo escrever. Então, qual que é o risco? É que essa expressão, às vezes, e eu uso ela também, obviamente, ela impeça a gente de olhar para as causas do bloqueio. Agora, sim, a gente pode pensar o bloqueio enquanto estados psicológicos no momento da escrita que o impeça de escrever. Geralmente, o bloqueio ele aparece como um estado psicológico físico no corpo. Às vezes, uma dor no estômago, no ombro, excesso de pensamento sobre sua capacidade de escrever, uma dor no peito, pode vir em forma de um nível de ansiedade ou tristeza muito alto, ou as duas coisas juntas. Então, no geral, isso que a gente está chamando de bloqueio é um estado psicológico que se expressa de maneira corporal, muitas vezes não verbal, que me impede de começar a escrever. E às vezes ele não precisa ser intenso. A escrita é um elemento, às vezes, muito frágil, né? Às vezes, uma sensaçãozinha pequenininha de mal-estar te impede de começar a escrever. Todo mundo já se viu com a mão pairando ali sobre o teclado do computador e sentindo que não era a hora de escrever. E sentindo uma coisa bem pequena que te dizia, né? Não está na hora de escrever. Eu vou voltar nesse ponto, né, na nossa conversa aqui, mas a gente tem que desconfiar que a gente só pode começar a escrever quando a gente está se sentindo totalmente bem para escrever. Isso é uma falácia psicológica. As coisas mais importantes da nossa vida a gente faz com algum nível de mal-estar. Então, desconfie, né, de que eu preciso ter um estado psicológico de total bem-estar para só então começar a escrever. Até porque esse estado de bem-estar, às vezes, só acontece depois que você começa a escrever. Eu gosto de dar o exemplo de sala de aula como professor. Toda vez que eu vou começar uma aula, uma palestra, uma entrevista como essa daqui, eu começo com algum nível de mal-estar. Um medo de não lembrar do que eu vou falar, um medo de esquecer, um medo das minhas respostas serem ruins. Só que assim que eu começo, é como se eu não tivesse nunca tido esse medo. A ação, às vezes, é que gera o bem-estar, e não um estado psicológico anterior. Só que culturalmente a gente foi ensinado a pensar que eu tenho que estar totalmente bem para começar a fazer algo. Isso, em alguma medida, faz sentido? Faz, mas isso não é certo. A gente sabe que grandes escritores e escritoras não deixam de sentir mal-estar na escrita. O que eles não deixam de fazer é continuar a escrever.
E isso não é simples. Eu sei que não é simplesmente decidir começar a escrever que vai conseguir. Tem todo um processo para que isso aconteça. E essa fase tem mais relação com um aspecto comportamental ou cognitivo? Eu diria que ele tem relação com aspectos comportamentais, cognitivos, sociais, políticos e econômicos. E a gente poderia colocar mais categorias aqui. Tem a ver com gênero, tem a ver com raça, tem a ver com classe social. A escrita, ela é um processo integral na vida das pessoas. Então, ela está relacionada aos mais diferentes âmbitos e instituições que a gente circula. O sofrimento com a escrita é, antes de tudo, um sofrimento social. Agora, é isso. Ele é social, mas, ao mesmo tempo, ele não é descolado da subjetividade das pessoas. Ele, obviamente, tem a ver com como eu ajo, como eu sinto, como eu penso. Então, eu diria, assim, da maneira conceitualmente mais precisa, o sofrimento, né, o bloqueio da escrita, ele é um processo psicossocial. Nesse sentido, toda a nossa relação anterior à escrita dentro da sociedade afeta o nosso bloqueio com a escrita. Exemplo, você pega um país igual o Brasil, uma das coisas mais difíceis, né, um dos projetos mais difíceis das ciências sociais brasileiras é dizer o que o brasileiro é, ou a brasileira. Isso já foi um projeto das ciências sociais brasileiras, né? Tipo, olha, o que é o Brasil? O que é o brasileiro ou brasileira? Não tem resposta para isso, tem teorias. E eu diria que uma das poucas coisas compartilhadas entre brasileiros e brasileiras, independente de classe social, se chama sofrimento com domínio formal da língua materna. Todos nós temos um certo sentimento que a gente não domina a nossa própria língua, que é um efeito já da nossa colonização. Não é por acaso que no Brasil tem tanto preconceito linguístico, né? Tem tanta ideia de que é uma maneira certa de falar o português brasileiro e que, se você não domina ele, logo você é identificado e punido por isso. Na universidade isso vai aparecer muito, só que a gente não vai falar que a gente é preconceituoso linguisticamente na universidade, porque supostamente na universidade a gente é esclarecido para não fazer isso, o que é uma mentira. Tem muito preconceito linguístico em relação à escrita na universidade. Então, a própria ideia de que eu não domino tão bem a minha linguagem materna já é parte da construção do bloqueio da escrita. Todo mundo já escreve com uma certa sensação, tipo, eu não domino essa gramática, eu não sei onde colocar a vírgula, a crase está certa. E aí, isso é só a ponta do iceberg. Então, o ideal é pensar que a escrita tem uma organização social que é toda voltada para a gente bloquear. Lembrando, né, eu não falei isso, acho, na outra entrevista de maneira muito inicial, mas aqui talvez seja melhor explorar isso. A escrita é um bem, é um capital. Quem escreve muito e bem circula mais na sociedade, tem mais ganho financeiro, inclusive. Logo, né, é óbvio que a cultura não vai distribuir esse bem de maneira igualitária. Então, assim, uma das causas do bloqueio da escrita também é a crença de que, porque eu atingi determinado nível de formação, eu deveria estar conseguindo escrever muito bem. Puxa, eu sou pós-graduando ou graduando numa grande universidade pública. Eu deveria saber escrever? Não. Dependendo do contexto, não, você não deveria saber. Uma das causas do bloqueio da escrita, principalmente na pós-graduação, qual é? No primeiro dia de mestrado, a pessoa acha que ela já deveria conseguir escrever a dissertação dela de mestrado. É bizarro o que psicologicamente a gente sente. Você não deveria dominar a escrita acadêmica ainda, você está no começo do mestrado. Você deveria dominar o que é a escrita da sua dissertação depois que você acabou ela. Mas, de alguma maneira, não é por acaso que brota isso dentro das pessoas. Isso não surge do nada. Tem algo no contexto institucional lhe dizendo: você já deveria naturalmente conseguir escrever. Isso vem principalmente de instâncias superiores aos estudantes, ou seja, da docência, de nós, professores e professoras. E nesse sentido, então, eu posso dizer que todo mundo é suscetível a passar por esses bloqueios? Todo mundo. Qualquer pessoa é suscetível a ter níveis de sofrimento profundo com a escrita, independente de origem social, raça, gênero. No entanto, a gente sabe que os grupos, né, sociais vão ter formas de sofrimento diferente e maior propensão a sofrer. Por exemplo, há muitos indícios na literatura sobre o tema
de que as mulheres vão sofrer mais com a escrita do que os homens na universidade. Há, inclusive, um fenômeno muito impressionante que é, até entrar na universidade, mulheres, crianças e adolescentes vão ter níveis de domínio da escrita maior que homens, meninos e adolescentes. Tá? Na infância e na adolescência, as mulheres escrevem mais, melhor, com mais satisfação, criatividade, fluência, etc. Quando elas entram na universidade, esse processo começa a se inverter. E aí, se a gente pensa em termos de estrutura social, faz muito sentido que isso aconteça. Por quê? A universidade, entrar na universidade é um avanço dentro da estrutura social. Concordam? Tipo, você está tendo algum avanço em termos de reconhecimento, probabilidade de ganho, ocupação de lugar, etc. A universidade era uma espécie de contexto no qual o domínio da escrita começa a ser mais masculino. Tem uma autora que chama Mary Keaton, né, que ela tem um argumento muito interessante, assim, que ela vai dizer que, na verdade, a escrita acadêmica é uma escrita eminentemente masculina. A forma da escrita acadêmica, né, a estrutura da escrita acadêmica mais tradicional, ela representa, em grande medida, a linguagem dos homens, uma linguagem que separa as coisas, separa a razão de afeto. É uma linguagem que parece, não por acaso, ela vai dizer: os homens não têm tanto sofrimento, às vezes, com a escrita, porque a experiência da escrita acadêmica já é mais condizente com a própria experiência masculina, de uma certa ideia de verdade, certeza. Logo, as mulheres precisam negociar muito a própria experiência delas para conseguir escrever de maneira fluente. Não por acaso, sintomas de bloqueio na escrita das mulheres, no geral, são mais graves. Elas vão se isolar mais, vão ser mais perfeccionistas. E percebe, não é que mulher é naturalmente perfeccionista. O contexto leva elas a entrar numa lógica de serem mais perfeccionistas. Os homens têm mais solidariedade na relação com a escrita. Em que sentido? Não que os homens são melhores nesse sentido, mas eles se sentem mais permitidos a buscar ajuda, a receber. Então, respondendo sua questão novamente, todo mundo está suscetível a ter bloqueio da escrita, qualquer pessoa. No entanto, sua posição social pode afetar, sim. Quando você pega em termos de classe social, por exemplo, você tem duas formas de sofrimento muito marcadas, assim, né? Quem é de classe média alta, ou classe alta, o sofrimento com a escrita tem muito a ver com a comparação com pessoas em níveis muito altos. Não por acaso onde aparece um tipo de perfeccionismo também. Então, essas pessoas, às vezes, sofrem muito por comparação. A minha escrita ainda não é como do fulano, que é alguém muito alto, em termos de desempenho. Tá? Qual que é o sofrimento da classe média baixa das classes baixas? Tem algo que eu não sei sobre a escrita e ninguém está me dizendo como fazer. Um constante sentimento que não está preparado para estar na universidade. Um constante sentimento, né, não por acaso tem uma palavra que, né, sai muito da nossa boca nesse contexto, que é o tal do capital cultural, que ele mais vira um fantasma do que tudo. Eu não tenho capital cultural, né? Meu amigo tem, na minha casa não tinha livro, na casa do meu amigo tem. Meus pais não foram alfabetizados. O que, de fato, é óbvio que afetou a educação dessa pessoa. No entanto, tem uma crença exagerada de que, se você não tem esse capital cultural anterior, você não vai conseguir desenvolver. Primeiro, você está se iludindo, porque a classe média também tem muito sofrimento, e quem disse que ela teve esse capital cultural todo só porque ela teve acesso a determinados tipos de escolarização, etc. A gente está vendo cada vez mais que isso não é verdade. Não por acaso você vai ter estudantes que vieram das escolas públicas com nível de rendimento alto. Tá? Isso aqui já entra em outro problema, que não é dessa parte agora, né, que é pensar mesmo se a gente, apesar de conseguir ter rendimento idêntico a pessoas que vieram de outro contexto, a gente vai conseguir ter ganhos iguais. É óbvio que não. Né? Isso daí já está mais que provado. Mas sim, todo mundo está suscetível a sofrer com a escrita. E tem um nível individual de sofrimento com a escrita. Tá? Tem algo que a sua história individual, sua história de vida é única. Né? Ela pode ter elementos que o tornem mais propenso ou não a ter bloqueio da escrita. Quando você pega, por exemplo, pessoas que têm algum diagnóstico, né, bem precoce ali, por exemplo, de transtorno obsessivo, tá? Ou dentro da psicanálise vai se chamar neurose obsessiva. Esse tipo de quadro psicológico,
ele gera, por exemplo, muita dificuldade com a escrita acadêmica, tá? Porque envolve muito hipercorreção do texto. Então, isso pode ter sido um elemento que constitui a sua personalidade em alguma medida e na universidade se intensifica. O que fazer quando o bloqueio vem? Eu acho que, assim, o primeiro ponto, né, e o mais difícil, e eu sei que só falar isso não resolve o problema, mas ele é um passo importante, é ter uma ciência de que o bloqueio da escrita ele é uma questão coletiva, ele não é individual. Tá? Primeiro ponto é esse. Tá? Segundo ponto, tá, é lembrar que é necessário ajuda para resolver o problema. Não dá para resolver sozinho. E às vezes, eu vou até dar exemplos aqui, né? O bloqueio da escrita ele é muito fascinante de vários pontos de vista. Assim. Lembrar uma coisa sobre o bloqueio da escrita que eu não falei, que talvez seja uma das mais importantes. O mal-estar para escrever, por mais estranho que eu vou falar que agora pareça, ele pode ser mais sinal da sua capacidade de escrita do que da sua incapacidade de escrita. Por quê? Porque quando a gente está pensando coisas novas, né, o trabalho acadêmico, vamos lá, ele tem todas as condições para levar a sofrimento. Você escreve para ser avaliado ou avaliada. Tá? Quanto mais você transita na estrutura da vida acadêmica, mais é a cobrança sobre a qualidade da sua escrita. Então, assim, a propensão à punição é muito alta. Então, lembrar disso é importante. Mas por que eu disse que, às vezes, o mal-estar é mais sinal de capacidade do que incapacidade? Quando a gente está produzindo nosso texto acadêmico, a gente está procurando coisas novas. Por mais que o seu experimento ou sua pesquisa qualitativa, seja lá a pesquisa que você esteja fazendo, esteja dentro de uma área de conhecimento relacionada a toda uma trama intertextual, por exemplo, ou seja, a gente está escrevendo sempre a partir, em alguma medida, dos outros, nosso texto sempre traz alguma coisa nova. Quando esse novo aparece na nossa linguagem, no nosso pensamento, qual é a primeira sensação que a gente tem? De um estranhamento. Quando você tem micro insights durante a pesquisa, que é a parte mais legal, às vezes pode vir na forma de um mal-estar. Por quê? Porque não vai estar referenciado. E qual que é a primeira sensação? Esse pensamento é meu, logo ele não é válido. Todo mundo tem essa sensação em alguma medida. Nesse exato momento, você tende a ter algum tipo de mal-estar. Ou seja, no exato momento em que está acontecendo um conhecimento novo, você tem alguma forma de mal-estar. Segundo, quando a gente está formando pensamento novo, esse pensamento, qual que é a nossa grande ideia? Né? A gente tem a ideia de que a escrita vem da cabeça para a mão. Isso é uma concepção moderna de pensamento. Né? A gente vive ela, apesar de a gente ter criticado ciência moderna, pensamento moderno. A gente sabe hoje que quando a gente está pensando, o seu corpo todo está reagindo. Tem um fenômeno psicológico chamado Feldsense. O Feldsense é a ideia de que significados novos acontecem primeiro em nível pré-verbal. Como isso acontece? Também outra experiência que eu suponho que vocês já tiveram e não prestaram atenção o quanto ela é surpreendentemente importante. Todo mundo tem a sensação, às vezes, quando está escrevendo, ou quando está falando, de que eu sinto que eu sei o que eu quero escrever ou falar, mas não consigo escrever ou colocar em palavras. Eu tenho certeza que tem um tanto de gente balançando a cabeça que já teve essa experiência. É uma sensação. Eu sinto o que eu quero dizer, mas eu não consigo colocar em palavras. Essa sensação, o que ela é? Ela é uma sensação pré-verbal de que um pensamento e uma fala nova estão se formando. Não por acaso a sensação acontece onde? Entre o pescoço e o estômago. O que a maioria das pessoas pensam quando ela sente que ela sabe algo e não consegue expressar em palavras? Ela pensa, se eu fosse boa mesmo, isso teria vindo em forma de um pensamento claro.
então eu não sei. Isso é um erro. Tá? Na verdade, esse pensamento apaga esse significado que estava sendo formado, que ia virar palavra. O que a gente sabe de pessoas muito criativas? De maneira deliberada ou não, elas aprenderam a observar esse estado corporal se formando e escrevendo de maneira imperfeita para depois chegar àquilo que ela estava querendo dizer. Porque quando um significado novo está sendo formado, ele sempre vem de maneira um tanto imperfeita. E a gente não se sente permitido a escrever de maneira imperfeita para depois escrever de maneira, entre aspas, perfeita. Né? Ou usando outra frase também famosa no mundo da composição, que é: você precisa escrever errado para escrever certo. Então, a gente não sente permissão para escrever errado. Só que é na escrita errada, entre aspas, que está a potência da autoria. Então, nesse sentido, minhas dicas têm a ver com procurar ajuda, estudar o tema, criar grupos. Né? Se você tem um grupo pequeno de pessoas que te possibilitam, por exemplo, trocar texto menos focado na correção, mas mais na geração de ideias, antes de ir para microcorreção, você já tem um grande trabalho terapêutico acontecendo na sua escrita. Porque nossa tendência qual é? Ficar corrigindo microestrutura. Excelente, professor. Foi um presente estar aqui com você hoje. Eu te agradeço demais. Gostaria de ficar o resto do meu mestrado inteiro com consultas semanais. São muito necessárias. Mas é isso. Gratidão em nome do professor Paulo Correia, da nossa equipe do Conceituados e de todo mundo que está escutando a gente. Eu que agradeço e é isso. E se você gostou desse bate-papo, confira mais episódios dessa sequência do Conceituados e descubra como a constância e o descanso também podem ajudar ainda mais. Obrigada pela sua companhia. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha sua plataforma preferida e acesse todo o conteúdo produzido. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.